Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal e eu vim hoje aqui contar a minha história pra vocês, de quando eu era criança até a minha fase de pré-adolescente. Então, vamos lá. Como é que é ser uma criança trans, digamos assim, né, mas não conscientemente. De uma forma bem pré-inconscientemente, pré-consciente, inconscientemente. Como é que eu fui sendo podada ao longo do tempo também, tá? E isso ocasionou na minha, entre aspas, transição tardia, né? Ou seja, uma virada de chave tardia, uma ligação de consciência tardia de quem eu sou e as consequências disso também. Mas depois eu vou falar em outro vídeo sobre transição tardia, digamos assim, né? Eu sou nova, vou fazer 29 anos agora. Virei minha chave com 27, mas virei minha chave mesmo com uns 23 anos, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Minha infância. Nasci no interior de São Paulo. Minha mãe é artista, meu pai é serralheiro. E assim, por eu ter uma mãe artista e que lidava com o mundo LGBT de certa forma, sempre fui uma criança bem livre. Eu podia me expressar, principalmente perto dela quando eu era bem pequena, né? Eu podia me expressar como eu quisesse, eu podia... Sei lá, eu usava alguns panos na cabeça pra imitar Pocahontas, que era uma grande referência pra mim. Eu tinha uma paixão por cabelos. Eu lembro que eu era criança sempre, até a adolescência. Final da minha adolescência, sempre gostei muito de cabelo grande, cabelo comprido. Tinha essa fissura e eu sempre tinha um olhar pras mulheres de um olhar muito encantador para elas, como se eu quisesse ser aquilo, como se aquilo fizesse parte de mim, eu quisesse aquela energia para mim e eu me alimentava dessa energia. Isso durou por um bom tempo, mas parece que eu fui crescendo e fui percebendo que esse tipo de comportamento com o corpo que eu tinha na época, que aquilo era meio complicado de se ter na sociedade, de se expressar. Então, eu fui percebendo por alguns olhares, algumas falas, que aquilo deveria ser escondido dentro de mim. Eu gostava, assim, de usar batom escondida. Eu usava saltos da minha irmã, usava roupas dela, pegava roupas dela pra usar. Me inspirava muito na minha irmã. Ela era como se fosse um espelho pra mim em alguns momentos, né? Minha mãe também, minhas primas. Eu queria ser uma das minhas primas. Eu adorava as roupas que ela vestia. Eu via que ela era vaidosa. E mesmo sendo criança, né? A criança também tem a sua vaidade. Então eu ficava olhando aquilo e pra mim era um lugar mágico. Eu queria ser aquilo, só que eu não tinha... Pra mim era muito natural. Pra mim era muito natural essa introdução desse universo, dessas energias dentro de mim. Aí, como eu disse, né, ao longo do tempo, fui percebendo que isso gerava um certo incômodo, um certo problema, certos comentários. E eu comecei, acho que lá pelos 8, 9, 10 anos, mas assim, ainda tinham resquícios de comportamentos ali, né, que vazavam. Como eu disse, era uma coisa muito inconsciente, não era consciente do tipo, sou uma mulher, sou uma menina, ou quero ser uma menina, quero ser isso. Não sei se vocês conhecem um pouco de Freud, não que eu seja a maior fã dele, tenho as minhas ressalvas, mas ele fala muito. Quer dizer, fala muito não. Tem um estudo dele sobre atos falhos, né? Ele fala sobre atos falhos, que são coisas do nosso dia a dia que nós não
queremos fazer, de certa forma, conscientemente, coisas do nosso dia a dia que nós não queremos fazer, nós não queremos falar, mas a gente acaba fazendo, acaba escapando coisa no nosso dia a dia que revela do nosso inconsciente, de coisas que a gente quer fazer e quer expressar, só que não tem coragem, porque o mundo vai nos julgar por isso, né? Então, em alguns momentos eu esbarrava e eu deixava escapar algumas coisas desse meu inconsciente aí, dessa coisa que eu não queria que ficassem sabendo, mas acabavam sabendo. E assim foi ao longo do tempo, assim, eu tenho um vídeo aqui falando sobre as minhas inspirações femininas, tanto cis quanto trans, mas as trans vieram bem mais tarde, né? Primeiro começou com as minhas inspirações cis, com família e celebridades. E aí assim, houveram repressões na família. Eu lembro de um dia, minha mãe, ela falando pra mim sobre a minha mão. Eu comecei a ter costume, antes da pré-adolescência, lá na puberdade, final da terceira infância, a quebrar o punho, a desmunhecar. Eu ficava falando assim, e tudo que eu fazia e falava, eu colocava a mão assim. E falava assim, aí ela sempre falava da minha mão. Sempre falava que não era correto, ou que eu tinha que ajustar a minha mão. E ok, eu fui ajustando a minha mão. Tanto que hoje em dia não, já de uns anos pra cá, né, eu sempre tive alguns problemas com as minhas mãos, né? Minha mão, ou quando eu tô parada, eu fico assim, não percebo. Ou seja, alguma coisa foi se criando um travamento, uma barreira, alguma coisa congelada na minha mão. Mas, claro, eu faço terapia há uns 8 anos, eu venho lidando com isso, né? Mas, assim, são coisas... A nossa infância, a pré-adolescência e adolescência, assim, começo da adolescência, são fases nossas que moldam muito a gente. Então, realmente, tudo isso acaba ficando muito encrostado no nosso corpo e leva um tempo pra a gente descamar tudo isso, pra gente poder ficar um pouco mais sã e um pouco mais presente com a gente mesma e tentar se amar um pouco mais, né? Outros casos também. Por exemplo, teve um dia que eu tava ouvindo Britney junto com as minhas primas e todas gostavam de Britney e elas ficaram com a barriga de fora. E eu também fiquei com a barriga de fora e comecei a dançar muito. Aí uma das minhas primas olhou pra mim com uma cara muito feia. Aí ali também, e eu tinha o quê? Eu tinha uns 11, 12 anos de idade. E ali também percebi que aquela minha atitude não seria de agrado. Eu não poderia fazer aquilo. Ok, mais uma coisa podada. Outro dia também eu tava ouvindo Britney com essas minhas primas, só que elas estavam acompanhadas de uns amigos delas. Não vou falar nome de ninguém, apesar de eu querer muito falar nome de pessoas aqui. Porque são traumas, né? Aí, que estou trabalhando, mas são traumas. Aí eu tava lá dançando Britney, daí vem um comentário de que essa Coca é Fanta. Só que eu não ouvi esse comentário. Aí veio minha prima e veio falar pra mim, olha, para de dançar assim, tá feio, tá chato. Alguma coisa assim ela falou. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, porque ele falou que você não é Coca, você é Fanta. Eu não entendia o que isso queria dizer. Não entendia. Ela me explicou, e quando eu entendi, tá bom, ok. Não falei nada, fiquei quieta, fiquei lá no meu canto. Aí outro dia, essa mesma prima veio falar pra mim, junto com meu tio, que sabia que eu não era gay. Não, porque a gente sabe que você não é gay, porque você não é gay. Você não é gay, você não é gay, não é gay, não é gay, não é gay. Aí eu, não sou, tá, ok. Quando na verdade não era ninguém, né? Era uma menina, uma mulher, uma menininha.
Mas é que a gente tem essa fase, né? Primeiro, assim, acho que a maioria de nós tem a fase de se congelar como um menino e depois tem a fase menino gay, depois vai transicionando e passa lá, vira a chave, sou mulher, né? Mas tem umas que não, tem gente que tem umas gatas que tem uma referência tão grande em volta delas da feminilidade e que elas conseguem se libertar bem mais rápido dessas travas, desses estigmas. Elas acabam sofrendo mais, né, dependendo do ambiente, mas acaba tendo essa virada de chave de uma forma... É mais cedo mesmo, acaba virando chave mais cedo, né? Tanto que hoje é incentivado, falado sobre crianças trans, vamos abordar sobre isso, vamos incentivar, né, caso a criança expresse isso, fale sobre isso, coloque isso em pauta dentro da família, dentro das suas relações, precisa se falar sobre isso. Enfim, na época isso era o quê? Foi, sei lá, uns 15 anos atrás, isso? 15 anos, acho que uns 15 anos atrás. Enfim, não, até mais, uns 18 anos atrás. Era bem mais complicado, né? Até antes, era mais complicado bem antes, né? As coisas vão melhorando ao longo do tempo, apesar de que eu acho que os retrocessos são aí, a cadela do fascismo tá sempre no cinto, a gente tem que tomar cuidado. Enfim, continuando as histórias. Eu lembro que meu pai também não curtia muito, ele ficava olhando meio torto, mas eu não percebia muito, depois que eu fui perceber. Meu tio já veio falar pra mim coisas sobre meu cabelo, a família inteira falando sobre meu cabelo, pra cortar meu cabelo, porque eu tinha um cabelo maior, eu tinha um cabelo desse tamanho mais ou menos, quando eu era criança, quase pré-adolescente. Sempre gostei de ter cabelo grande, né? Isso sempre foi um problema. Enfim. É isso, sempre quando eu me expressava de uma forma bem mais feminina, tinha um podamento. Tinha alguma coisa a ser podada. Não precisa fazer desse jeito, né? Não precisa fazer desse jeito. Fica mais menininho, você é menino, você é um menino, menino. Então nunca me foi mostrada a possibilidade de eu poder ser quem eu realmente sou. Eu não sabia de trans, não sabia de travesti. Pra mim, travesti era uma aberração. Assim, nunca me foi apresentado com outro olhar, entendeu? Demorou pra eu conseguir enxergar e me aceitar como uma travesti também, uma mulher trans. Porque sempre quando aparecia uma travesti, uma mulher trans travesti, eram em notícias de que estavam ridicularizando aquela mulher, de que estavam ridicularizando aquele ser. Então, pra mim, eu não queria ser ridícula. Eu não queria ser aquilo, sabe? Eu não queria estar à margem da sociedade, né? Mas a gente não escolhe. O que a gente escolhe é realmente se assumir, assim. Eu poderia ficar dentro do meu armário e viver uma vida muito triste internamente, né? Seguir todos os protocolos de uma sociedade e viver triste. Então eu escolhi ser feliz e ser eu mesma, né? Colocar pra fora quem realmente eu sou. Mas assim, da minha identidade, de como eu me vejo mesmo, como eu me sinto, é desde criança. Desde sempre, desde criança mesmo. Foi com uns 23 anos que eu virei a chave e tive realmente consciência, assim, foi eureka, foi eureka. Eu descobri o mundo quando eu me enxerguei como uma pessoa não masculina, né, que foi em 2019 pra 2020, assim. Pensei, eu não sou isso, eu não sou um homem, sabe? Me virou essa chave muito forte, que eu comecei a estudar mais sobre gênero, eu comecei a me identificar com aquilo, me enxergar e rever minha infância, e rever tudo. Só que foi com 27 anos que realmente bati martelo, assim, mas foi um processo lindo, foi um processo maravilhoso.
né? Foram anos de descoberta e eu já sabia que isso ia acontecer, já sabia que essa chave ia virar. Só tava esperando o momento certo, o momento que eu pudesse me libertar realmente de tudo. Claro, me libertei de tudo isso, né, que tava me incomodando. E agora, né, nesses últimos tempos aí, que eu venho relatando tudo pra vocês, tô sofrendo outras coisas. São outras demandas que eu tô tendo que aguentar agora. É difícil, viu? Mas é muito gostoso. Eu tô vivendo a melhor fase, a pior fase da minha vida ao mesmo tempo. Por exemplo, eu fazia dança, eu fazia balé. E eu sempre queria estar no lugar das meninas. Quando eu fazia teatro também, eu queria ser personagens femininos, mas nunca podia ser personagens femininos. Em músicas também, cantando, eu sempre gostei de cantar músicas de meninas, músicas femininas, nunca me identifiquei com isso. Trabalhei com teatro musical durante um tempo, não fazendo peças grandes de Broadway, mas estando a par do que estava acontecendo ali, treinando pessoas, treinando crianças e adolescentes para aquilo. E eu me enxergava muito em espectros femininos, tanto que uma maestra minha na época, ela falava: você tem uma aura muito feminina. Outras pessoas falavam isso também, dentro do terreiro de Umbanda, com os Exus e caboclos, sempre me falavam isso, só que eu nunca conseguia entender muito bem o que era. Mas na verdade eu conseguia, no meu pré-consciente, consciente, eu sabia o que era aquilo. Só que eu não tinha coragem de colocar pra fora. Mas é isso, né? A vida, ela vai... Não importa se você está perdida. Em algum momento a vida vai te colocar no eixo e vai lembrar você, quem você é. E uma coisa que eu acho que várias de nós pensamos isso, sobre uma frustração de não ter tido uma infância feminina, sabe? Não ter tido uma infância abertamente feminina, passar por fases da mulheridade, apesar de que tem algumas fases da mulheridade da nossa cultura, né, dentro da nossa cultura, que são um pouco tóxicas, tipo, a mulher é feita só pra procriar e ter filhos e cuidar da casa, né? Não, mas não é nesse lugar, é num lugar de, assim, maquiagem, cabelo e papo de garota, sabe? Poder acessar algumas coisas que acho que só as meninas conseguem acessar quando são crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Eu não tive todo esse processo e muitas de nós não tivemos esse processo da infância para adolescência, e eu sinto que eu tô meio que tendo isso agora, sabe? Eu tô me permitindo a ter isso agora, mas assim, parece que tá passando tudo muito rápido, tipo, as fases meio que rápidas, sabe? A cada 3 meses parece que é uma fase diferente, cada 4 meses. Eu tô sentindo que agora eu tô meio que saindo da adolescência, entrando numa fase adulta internamente, sabe? Claro que tudo isso, adolescência e infância, são coisas culturais. Mas como a gente vive dentro dessa cultura, tudo isso acaba reverberando dentro da gente, dentro de mim, no caso. Então, pensar sobre isso, pensar sobre essas infâncias que eu não tive. Assim, não que minha infância foi ruim, mas e se fosse diferente, entendeu? E se tivesse sido outra coisa? E se eu tivesse me entendido antes? Então eu acabo trazendo esse tipo de pensamento pra mim, só que ao mesmo tempo tô vivendo o presente, aqui e o agora, né? Eu acabo levando essas questões mais pra terapia e tô compartilhando aqui com vocês, porque eu acho que são sentimentos que várias outras devem compartilhar também. E também o sentimento de querer ser cis. Isso é muito forte, né? E é muito complexo, muito profundo, muito complicado. Porque as mulheres cis, elas passam por um processo de violência também, né? E nós também passamos, só que as mulheres cis conseguem estar em lugares e alcançar coisas que nós não conseguimos. Nós não vamos acessar esse tipo de espaço, né? Alguns tipos de espaços de afeto e de amizade, enfim, de várias outras coisas dentro da nossa sociedade. Então acaba tendo essa frustração também. E vir esse pensamento realmente de nasci no corpo errado, sabe? Mas, na verdade, no meu interno, no meu real, eu sei que eu não nasci no corpo errado. Eu tô muito bem comigo.
né? Mas às vezes esses pensamentos intrusivos e perturbadores acabam fazendo parte da nossa reflexão, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, né? Porque a gente acaba vivendo as coisas e vendo como a gente vive, como os outros vivem. E isso acaba influenciando a gente, assim, acaba afetando a gente também. No geral, queria falar que se você conhece uma criança trans, assim, normalize os nossos corpos mesmo, sabe? Porque ficar nesse lugar de não normalizar as nossas identidades, cria um trauma do cara. E coloca a gente num lugar que a gente não precisa estar, né? Que a sociedade, exatamente como eu falei antes, a mídia sempre colocou a gente num lugar de marginalidade, como se a gente não pudesse acessar outros espaços e outras coisas. Então, fica essa reflexão. Contei um pouquinho da minha história. Foi isso, eu acho que, só pra finalizar, assim, eu acho que lá pela minha adolescência que eu fui realmente me moldando num lugar bem masculino, né? Dos 14 para 15 anos. Comecei a me moldar, eu acho que quando eu comecei a ver mais a minha sexualidade e tal, fui entrando no universo LGBT gay. E demorei pra virar essa chave, né? Claro, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, enfim, eu tive o meu processo, estou tendo o meu processo. São muitas reflexões e muitas coisas complexas, profundas e camadas, bordadas e bordadas. Bom, fiquem com esse vídeo, muito obrigada. Curtam, compartilhem. E até a próxima. Beijo.